Bom dia a todos. É muito bom estar aqui. Essas oportunidades que eu tenho de estar junto com todos, tanto os encarnados como os desencarnados, que fazem parte dessa casa, que trabalham em prol dessa casa, né? Eu agradeço muito a oportunidade. Como eu costumo dizer, eu não sou uma palestrante, eu sou uma estudante. Eu sou uma estudante da doutrina e tento pôr em prática aquilo que eu vou aprendendo, porque isso, como eu sinto que isso me auxilia, então eu tenho como dever passar às pessoas para que também elas analisem sobre essa doutrina e coloquem em prática para poder aliviar as suas dores, porque sabemos que todos nós, de alguma forma, sofremos algum tipo de dor, uns mais suaves, outros mais pesados, né? Então, existem até pessoas que falam: nossa, fulano veio ao mundo só para sofrer, parece que a dor está toda naquela pessoa. Outros já parece que levam uma vida mais suave, mais leve, mais feliz, né? Mas nós sabemos que é a evolução de cada um e sabemos que cada um tem as suas próprias correções para fazerem, né? E hoje eu escolhi um tema aqui sobre o capítulo 6 do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: o Cristo Consolador, o Cristo Consolador. Vamos ver o que esse capítulo nos ensina, porque no capítulo anterior, no capítulo 5, no capítulo 15, é o capítulo mais longo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é o capítulo mais longo, que ele nos fala das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, das nossas dúvidas, né? Então é o capítulo mais longo, é o capítulo 5 do Evangelho, e logo a seguir, no capítulo 6, que é o que nós vamos ver hoje, é o mais curtinho do Evangelho, é o mais curtinho, ele só tem 2 parágrafos. Então, nós vemos num capítulo todo o problema relacionado às nossas dores, aos nossos sofrimentos, às nossas aflições. E no capítulo seguinte, nós já temos ali o Cristo Consolador, que é o prometido por Jesus, que ele disse que ele iria, mas que Deus mandaria um Consolador que ficaria eternamente conosco, que são os seus ensinamentos, né? Que a espiritualidade superior veio nos passar esses ensinamentos. E no capítulo 5 tem Jesus diz: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí vocês encontrarão o repouso para suas almas, né? Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Então nós vemos que Jesus, ele nos promete um alívio, né? Só que ele não promete soluções para os nossos problemas. Somos nós, tá? Que temos que resolver. Sem a nossa participação, sem a nossa colaboração, nós não podemos deixar à mão da espiritualidade uma responsabilidade que é nossa. Então, eu faço o que eu quero, eu uso de todos os artífices para a minha vida ser maravilhosa, e depois as consequências virão. Então, onde é que fica a minha responsabilidade? Onde é que fica a minha colaboração com Jesus para Ele poder me ajudar? Não é? Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, que nós temos os nossos anjos guardiões, mas temos o nosso livre-arbítrio, depende de nós, né? Do nosso esforço pessoal. Então, quando ele fala de alívio, ele fala que nos dará força, encorajamento, mas nós temos que fazer a nossa parte.
Nós temos que fazer a nossa parte. Então, o jugo é essa compreensão, né, das nossas dificuldades a partir do nosso esforço, porque não podemos esperar que os espíritos amigos, eles venham resolver aquilo que nos compete, não é? Então, nós aprendemos com Jesus, nós não podemos nos isentar das nossas faltas, né? Nós temos responsabilidades, nós temos essa mensagem libertadora que ele vem nos passar, e sabemos que cada um colhe exatamente aquilo que semeou. Então, nós temos que estar atentos ao que vamos semear, ao que estamos semeando, e o que semeamos, seja no passado, ou seja nessa vida ainda, né? Então, Jesus, ele nos promete esse alívio, ele nos dá essa força para as nossas lutas e dificuldades, eles nos amparam, mas nós temos sempre que lutar contra as nossas imperfeições com muita paciência, sem revolta, né? Sem desertar do campo de luta, porque se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver aonde estão as nossas imperfeições, aonde nós temos que trabalhar essas nossas imperfeições, porque nós sabemos. Então, nós não podemos deixar a outrem aquilo que é nosso, nós temos que trabalhar isso, né? Então, ele vai dar esse alívio para nós, ele vai nos amparar, mas para que a gente consiga vencer as nossas lutas, né, e as nossas dificuldades com confiança, acreditando, com fé. Sabemos que estão nos auxiliando, mas a luta e as dificuldades competem a nós, né, a nós trabalharmos essas nossas imperfeições, porque se estamos nesse planeta, nós sabemos que estamos porque nós temos que nos evoluir. O único intuito nosso é a evolução. Vamos chegar a ser Cristos, né? Jesus, quando para ele chegar a esse nível de alta espiritualidade, de evolução, sabemos do amor, que a gente nem imagina se um dia nós vamos conseguir ter esse amor que transcende, né? Que é o amor de Jesus por todos nós, sabendo das nossas imperfeições, porque às vezes nós não compreendemos nem os que estão ao nosso lado, nós não entendemos as diferenças das outras pessoas, cada um é um ser individual, cada um com as suas dificuldades. Então, sempre nós estamos querendo que o outro pense como a gente, que o outro faça aquilo que nós queremos, não é? Mas somos diferentes uns dos outros, então nós temos que ter essa compreensão de entender o outro. Então, na doutrina espírita, nós temos os nossos anjos guardiões, né? Até mesmo qualquer ser humano, não é nós privilegiados que somos espíritas, que temos os nossos anjos guardiões, os nossos protetores, todo ser humano tem. Todo ser humano tem, até um ateu que não crê, ele tem um anjo protetor, porque nos planos da reencarnação já é feito o planejamento daquele que vai te orientar, te proteger pelo resto da sua vida, já no planejamento reencarnatório. Então, só que na doutrina nós temos essas explicações, nós temos esses entendimentos, então isso nos facilita o nosso entendimento perante os nossos problemas, porque se analisarmos, não existe um ser que não tenha problemas, né, nesse mundo. Então, o que nós temos, os ensinamentos de Jesus, para as nossas reflexões, para ver aonde nós temos que mudar as nossas imperfeições, onde nós temos que mudar para nos melhorar. Se estamos nessa vida, nós temos que aproveitar cada momento da nossa vida, porque já sabemos que nós temos um futuro pela frente. E esse futuro, essa vida futura, não é o amanhã ou depois de amanhã, é a vida futura das próximas.
Então, se hoje nós já estamos de posse desses conhecimentos, nós temos que trabalhar isso, porque sabemos que nos vai aliviar nas próximas encarnações. Então, Jesus fala muito claramente: vinde a mim e eu vos aliviarei, né? Jesus nos convida, ele nos convida: tomai o meu jugo, que é leve, entregai o seu fardo, que é suave, estando comigo. Porque, mas nós, nas nossas rebeldias, às vezes, muitas vezes, dependendo de um problema, de uma dor, nós nos afastamos até de Deus e de seus ensinamentos. Dependendo do tamanho da dor, muitas vezes, na nossa rebeldia, na nossa infantilidade, nós nos afastamos de Jesus. E Jesus nos convida: vinde a mim, e eu vos ajudarei, eu vos aliviarei. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o jugo, o que é o jugo? Eu acho que muita gente aqui sabe, já conhece. O jugo é aquele instrumento de madeira que se colocava no pescoço dos animais para trabalhar a terra, para carregar algum objeto pesado, né? Hoje não se tem mais, eu acredito que não tenha mais, mas antigamente, que não tinha transporte, que não tinha essa modernidade toda, esse mecanismo que nós temos hoje na lavoura e tudo mais, eles colocavam essa madeira no pescoço dos animais, geralmente 2, para que não sobrecarregasse nenhum, ou que se o outro fosse um pouquinho mais fraco, não judiar tanto do outro, e eles iam numa linha reta, principalmente quando estavam na aração da terra, eles iam numa linha reta, para que não houvesse desvios. E isso, logicamente, dá uma impressão de subjugação, de dominar aquele animal, dominar como a gente diz assim, uma linha dura. Então, por que Jesus se aproveitou desses ensinamentos sobre o jugo, se nós sabemos que aquilo é uma linha dura, uma linha de autoridade, e ele nos ensina que o dele é leve? Porque Jesus aproveitava os momentos para aproveitar para ensinar de forma fácil de entender. Então, ele quis mostrar que aquele jugo era dominador, mas o dele era leve e suave, porque era mais fácil a partir do momento que você tem conhecimento das coisas, o conhecimento das situações. Por que você sofre? Por que você passa por uma dor? Por que você passa por dificuldades? Então, ele quis mostrar que ele não era aquela linha dura, aquela coisa oprimida, aquela opressão em cima das pessoas. Era uma coisa suave, uma coisa leve, uma coisa que dá para a gente compreender. É interessante que, às vezes, a gente vê pessoas que dizem assim: o espírita, ele é uma pessoa mais fria em relação aos sentimentos, principalmente de uma dor. Mas não é que o espírita seja mais frio que as outras pessoas. Somos todos dotados de sentimentos. Mas o que acontece? Acontece que os nossos conhecimentos que a gente vai adquirindo, ele nos fortalece para que enfrentemos as dificuldades com coragem, com fé, com ânimo, né? Não é fácil, não é fácil. Dependendo do seu sofrimento, é muito difícil, mas você consegue, porque você sabe que você tem o amparo, você tem a proteção, você tem a companhia da espiritualidade nos amparando, de Jesus nos abençoando. Então as coisas ficam mais leves. Então, o que dizer se eu estiver carregando uma dor? Como ser manso e humilde de coração? Por exemplo, uma pessoa numa fase terminal de um câncer. Como falar para ela que o jugo dela é suave e leve?
ela está numa situação terrível. Para quem já conviveu, nós sabemos o que é. Então, como falar que é? Por quê? Depende da espiritualização da pessoa. Depende do conhecimento. Fácil? Não é. Não é fácil. Nós sabemos. Mas nós vemos a diferença de uma pessoa espiritualizada, uma pessoa com conhecimento, de uma pessoa leiga, uma pessoa que não sabe, numa pessoa que não crê numa vida futura, que não crê que não existe a morte, que a morte é só do corpo físico. Nós continuamos vivos, nós continuamos vivendo na outra dimensão, às vezes até melhor que nessa. Depende de nós, dos nossos esforços. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre a biologia e a fisiologia que Jesus disse, como essa dor pode ser aliviada. Lógico que eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, mas pesquisando, eu li sobre a biologia e a fisiologia e que relacionamento tem isso com Jesus, não é? Então, para explicar essa biologia e essa fisiologia, nós temos, eu assisti uma palestra, não sei se todo mundo aqui já conhece, a Nete Guimarães, ela é do Rio de Janeiro, é uma grande palestrante, e ela fala sobre esse tema com muita propriedade. Então, quem se interessar, é só pegar no YouTube que tem as palestras da Nete Guimarães, que vocês vão se informar sobre esses fatos. Então, sobre a fisiologia, a dor é aquela sensação que você tem em resposta fisiológica do seu organismo a um estímulo que está prejudicando o seu corpo. Então, nós sentimos dor quando nós temos uma sensação de alguma coisa não está bem no nosso corpo. Alguma coisa está acusando no nosso corpo, né, essa dor. Então, nós temos que ficar atentos o que é que está ocasionando essa dor. Vou dar alguns exemplos bem simplesinhos. Por exemplo, quando você está andando numa rua, de repente você pisa numa pedra pontiaguda e te fura o pé, você instintivamente, você já dobra o seu corpo, tenta amenizar e proteger aquela área para você não se ferir mais, não é? Então, é uma forma de se preservar. É a mesma coisa quando, por exemplo, se a gente quebrar uma perna, quebramos uma perna, o que fazemos? Sentimos aquela dor no momento? Eu nunca quebrei, não sei, mas diz que é uma dor terrível. Nós não vamos continuar andando para prejudicar mais. Nós sentimos aquela dor, ficamos estáticos, esperando o socorro, esperando a proteção. Então, vejam como, em certos momentos, como a dor é benéfica, porque senão nós nos prejudicaríamos muito mais. Então, tem momentos que a dor é benéfica. Outro exemplo simples. Por exemplo, uma criança fica doente. Ela sente dor, mas se ela fica doente, mas não sente dor, ela não chora, a mãe não vai saber que ela está doente, não vai levar no médico. Então, o que acontece? Ela pode até morrer, porque ela não está manifestando nenhuma dor, mas ela está doente. Então, olha como a dor é benéfica, porque senão ela morreria. Então, isso faz com que a mãe fique atenta. Nossa, a criança está chorando muito, está com dor de ouvido, está com dor de garganta, alguma coisa, vou levar no médico. Então, olha, outro sintoma de que a dor é benéfica. Então, se nós analisarmos, a dor, ela chega a ser benéfica em todos os nossos sentidos, porque além dela nos alertar, dela nos preservar e dela fazer com que percebamos o que é a nossa dor e tentar amenizar, tentar resolver aquele problema que nos está afetando. Então, a dor é um mecanismo de preservação que Deus nos consegue para que tiremos aprendizado para a evolução das nossas almas. Lógico, ninguém quer sentir dor, ninguém quer sofrer, nós sabemos disso. Mas vamos ver que às vezes, em algum momento,
é benéfico para nós. Isso vai nos eliminando as nossas imperfeições, porque quando nós sofremos, nós choramos, nós lavamos a nossa alma, nós vamos limpando as nossas imperfeições contidas dentro de nós, de cada um de nós, não é? Então, mas Deus não criou nós para sofrermos, para que tenhamos dor, para que sejamos infelizes. Deus nos criou para sermos felizes, mas a nossa própria invigilância faz com que a gente vai cometendo erros, e os erros têm as consequências, e depois nós temos que corrigir. Então, quando sentimos essa dor, imaginem que no nosso corpo há um mecanismo, vamos imaginar que no nosso corpo há um mecanismo com 2 portas. E toda dor, ela é igual para todas as pessoas? Evidentemente que não. Para umas é mais leve, para as outras é mais pesadas. Vamos analisar o que é essa dor mais leve e mais pesada para as pessoas. Então, veja bem, tem pessoas que vão ao médico, o médico receita remédio, ou uma injeção, só de ver a agulha da injeção a pessoa já fica desesperada, já está com medo, já está sentindo a dor da agulhada, né? E outras não, outras vão, tomam injeção, saem numa boa, até criança. Às vezes a gente vê criança, o médico manda aplicar a injeção, ou quando é época de vacina, eu tenho uma bisnetinha, que eu não vou com ela nunca tomar vacina, porque me dói o coração de dor, de saber que aquilo vai doer, mas é um benefício para ela, né? Então, tem crianças que não choram. Ela tomou uma vacina, ela nem chorou e todo mundo ficou admirada. Não, peraí, vou filmar essa criança porque não chorou. Então, uma sente menos que as outras, né? Então existe essa porta que se localiza na nossa medula. E essa porta, para algumas pessoas, ela fica mais aberta, para outras ela fica mais fechada. E isso vai até o nosso cérebro. Então, qualquer dor que nós sentimos, ela vai até a nossa medula e da medula vai para o nosso cérebro. Então, dependendo se essa porta está mais aberta ou mais fechada, umas pessoas sentem mais dores e as outras menos dores. Por exemplo, se eu cortasse a minha mão, essa dor, ela viria encanada pelo braço até a minha medula, até chegar no meu cérebro. Daí, para mim, pode ser que seja uma dor mais simples. Pode ser que eu aguente aquela dor, doeu, passou. E para outros, a pessoa fica desesperada. Nossa, cortei, vai infeccionar, já fica imaginando as coisas ruins. Então, existe no nosso sistema, no nosso corpo, existe no nosso corpo um sistema que chama Sistema Analgésico Central. Então, esse sistema é que controla a passagem dessa dor para o nosso cérebro. Então, nós temos um sistema analgésico central, que é o que controla essa passagem da dor para o nosso cérebro. Então, ele produz uma substância, 2 substâncias, que se chama endorfina e encefalina, que são transmitidas por essas portas. À medida que elas chegam lá, elas fecham mais essas portas, dependendo de cada ser, de cada pessoa. Então, nós temos esse sistema analgésico central, que produz 2 substâncias, que é a endorfina e a encefalina, que levam para o nosso cérebro e que fecham essas portas. Ou seja, a dor que 100%, vamos pôr aí uma dor de 100%, quando elas chegam lá, ou no nosso cérebro, depende dessas portas, se estão mais abertas ou se estão mais fechadas. E, além disso, nós temos que entender também que o nosso cérebro tem uma estrutura muito complexa, né? Tem uma estrutura muito complexa, nosso cérebro. Então, filogeneticamente falando, nós poderíamos dividir nosso cérebro em neocórtex, paleocórtex e arqueocórtex. Então, neocórtex, neonatal, de novo. Então, é o cérebro novo, né? Novo cérebro que desenvolveu mais em nós, seres humanos. Então, o neocórtex,
ele está mais desenvolvido em nós, seres humanos, mais relacionados às atividades cerebrais da humanidade, humanos, nosso raciocínio, nossa inteligência, né? Então, nós nos diferenciamos dos animais por conta desse neocórtex, que ele está mais relacionado aos seres humanos, à humanidade. O arqueocórtex é o arcaico, é mais arcaico, mais primitivo, está na região mais central do nosso cérebro e está relacionado aos animais, a nós e aos animais também, principalmente. Por exemplo, tudo que um animal sente, nós também sentimos. O animal sente dor, nós sentimos. O animal sente raiva, nós sentimos. O animal fica enfurecido, às vezes nós ficamos enfurecidos, né? Então, isso é primitivo ainda nosso, né? Dos animais é instintivo, mas o nosso ainda é primitivo. Isso tudo está na atividade arqueocórtex. Então, tudo que nós humanos fazemos e os animais não fazem, então a diferença está aí. Tudo que nós humanos fazemos e os animais não fazem, isso está relacionado ao nosso neocórtex, tá? O nosso relacionado aos animais é o arqueocórtex, que é o arcaico, não é? Então, vamos ver então. Mas tudo isso, até agora que nós estamos vendo tudo isso, a gente se pergunta, mas o que Jesus tem a ver com tudo isso? Mas nós vamos chegar lá. Então, dor nós sentimos, os animais também sentem, medo nós sentimos, os animais também sentem, raiva. Então, isso são instintos de defesa primitivos que estão no nosso arqueocórtex, né? Igual dos animais. Já os animais, eles não fazem música, eles não fazem poesia, eles não têm fé, eles não têm espiritualidade. Então, isso tudo está relacionado ao nosso neocórtex, que é o novo cérebro. Então, veja bem, tudo isso tem a ver com o nosso sistema analgésico central, que libera essa endorfina e essa encefalina, que vai diminuir a porta de passagem da dor. E isso tudo está no nosso arqueocórtex. Então, essas dores, tudo isso está no nosso arqueocórtex. Quando você sente muita raiva, você inibe, quando você sente muita raiva, muita dor, você inibe a ação desse analgésico central. Então, quando você tem muita raiva, muito medo, você inibe essa ação desse sistema analgésico cerebral. Ou seja, você produz menos endorfina, menos encefalina, e você abre mais a porta, e aí você recebe mais a dor, na verdade. Então, você abre a porta, você dá passagem para aquela dor, porque você inibiu o analgésico central que produz a endorfina e a encefalina. Então, tudo tem uma explicação. Agora, você que já está mais espiritualizado, que já tem fé, que pratica a caridade, se você tem mais amor, como Jesus nos ensinou, se você é manso e humilde de coração, você está concentrando mais a sua atividade cerebral no seu neocórtex. Porque você vai já deixando aquele instinto que está lá no nosso arqueocórtex. Então, você vai recebendo, você pratica uma caridade, você pratica uma ação de amor, você pratica a sua fé, a sua espiritualidade, isso está ativando o seu neocórtex, não é? Então, você está fechando a porta da sua dor um pouco mais. Então, você deixa de inibir aquele sistema analgésico central, ou seja, a sua porta está mais fechada. Fisiologicamente falando, Jesus está certo nisso, então. Por quê? Se formos mansos e humildes de coração, nós então sentiremos menos dor. Ou seja, o nosso fardo vai ficar muito mais leve, porque nós vamos saber
que quanto mais nós nos tornarmos bons de coração, humildes, caridosos, olhar com mais amor para o nosso próximo, mesmo quem é o nosso próximo, dentro do nosso próprio lar, às vezes você tem conflitos dentro do seu lar. Então nós temos que ter aquele outro olhar de compreensão em relação àquele que está do nosso lado, né? E isso torna o nosso jugo mais leve. Aquele que não tem esses conhecimentos, então ele vai ficar na inconformação, ele vai ficar na sua rebeldia, ele vai ficar até numa depressão, porque não vai aceitar a sua dor, e isso vai tornar o seu jugo e o seu fardo muito mais pesado, não é? E as nossas dores emocionais? Quantas dores emocionais, né? Quanto mais espiritualizados que somos, sentiremos menos essa dor, né? Menos cansaço. Até aquele que eu disse com câncer terminal, quanto mais espiritualizado ele for, de conhecimento que ele venha a ter, mais vai ficar leve a sua prova, que ele sabe que tem que passar, porque ele sabe que depois ele vai ter a sua recompensa. Então, tudo que nós fazemos, nós temos a lei da ação e reação. Nós praticamos uma ação, nós vamos ter uma reação, né? Então, se praticamos coisas boas, vamos ter coisas boas, são as consequências dos nossos atos. Então, atos bons, consequências boas. Atos ruins, sabemos que as consequências não vão ser boas. E as dores emocionais, por conta, por exemplo, de uma emoção muito forte, alguém que nos magoou, às vezes alguém nos magoou, a gente fica tão triste que nós sentimos imediatamente essa dor no nosso coração, na nossa alma, né? No nosso corpo. Poxa, fulano me magoou, fiquei muito triste. Você passa mal, você chega às vezes até a ter enjoo de estômago, tamanha a mágoa que você está sentindo naquele momento. Então essa é uma sensação muito nociva para nós, é uma sensação muito ruim, porque ela libera substâncias nocivas ao nosso organismo, e isso vai nos envenenando ao ponto de ir matando as nossas células. E muita gente com essa doença crônica da inconformação vai morrendo as células e a pessoa chega à morte, por conta dessa coisa que ela não sabe trabalhar, essa dor emocional que está dentro de nós. A mágoa, nós sabemos, o nosso corpo, ele é formado por mais água, e quando nós nos magoamos, má água, nós trabalhamos essa má água dentro do nosso organismo, nós nos envenenamos. É difícil? É difícil. Não é que eu estou aqui falando para vocês como se eu não sentisse dor, como se eu não me magoasse, como se eu não ficasse triste. De jeito nenhum. Eu sinto tudo isso. Só que de uma forma mais leve, uma forma mais suave. Eu tenho o meu anjo guardião me protegendo e me dando força. Até uma coisa bem curiosa, rapidinho, uma história só para... eu estou com a minha mãe com Alzheimer, perdi 2 irmãs esse ano com câncer, e minha mãe estava internada e eu lá no hospital, e tinha alguém que posava com ela. Eu ficava durante o dia, vinha para casa à noite. Meu marido estava aqui em Rio Preto, porque agora eu estou morando fora, e eu estava sozinha com meu cachorro e meu gatinho, que são meus companheiros quando ele não está. E aí, eu acordei de madrugada, eu tenho um filho que mora perto. Acordei de madrugada, acho que me vi sozinha, não que eu tenha medo, eu não tenho medo, mas comecei a achar que eu estava me sentindo mal. Tanta tribulação, tanta coisa acontecendo. Falei, nossa, acho que eu estou tendo algum piripaque. Acho que eu vou ter que chamar meu filho. Era madrugada. Aí eu falei, nossa, mas não posso chamar ele. Ele tem que levantar cedo no outro dia para trabalhar. Como que eu vou atrapalhar o sono dele? Mas aí parece que você começa a se sentir cada vez pior. E eu falei, não, acho que eu vou ter que chamar. Aí fiquei naquela luta, ou eu chamo, não chamo, chamo, não chamo. De repente eu pensei, peraí, mas eu não estou sozinha. Eu tenho meu anjo guardião.
tenho a espiritualidade me auxiliando. E comecei a orar e pedir que me auxiliasse, que eu não podia atrapalhar o sono do meu filho. Eu tinha que me melhorar, que no outro dia cedo eu tinha que levantar para ir para o hospital. Eu precisava de ajuda. E fui me acalmando e eu vi 3 pessoas do meu lado. Que isso, quando você vê, você nunca mais esquece pro resto da vida. 3 entidades. É interessante que parece uma fumacinha branca. Eu vi as 3, pedi que me passassem um passe energético para que me auxiliasse. Fui me acalmando e eles ali, eu vendo, fui me acalmando, dormi, acordei ótima. Fui para o hospital, fiquei o dia todo, cuidei da minha mãe, voltei, nunca mais senti nada. Então isso são fatos que a gente tem que relatar por conta que é real. Eu não posso mentir para mim mesmo. Eu estou falando para vocês, mas eu sei do que eu estou falando. Eu vi, eu não estou mentindo, não é? Então é aí que nós temos a nossa ajuda. Quando mais precisamos, sabemos que eles estão do nosso lado. Então, por que nós sofremos emocionalmente? Pela nossa própria rebeldia, nosso orgulho, nossa teimosia, nosso egoísmo, né? Então nós somos 100% culpados dos nossos sofrimentos. Aí quando você fala, nossa, mas eu sou 100%, eu não quero sofrer, por que eu sou culpado? Então, nos trabalhos mediúnicos, sempre nós temos algumas comunicações que servem para ensinamento também. Então, a entidade veio sofrendo, veio com ódio, veio com rancor, que ele dizia que ele tinha achado o algoz, que tinha acabado com ele, com a família dele, tinha matado todo mundo, e agora ele ia se vingar, e ele estava feliz porque ele ia se vingar, mas ele estava muito revoltado. E o doutrinador, ou o que conversa, o que orienta, disse, meu irmão, mas você não está morto, você sabe que não está morto. Eu sei, mas eu estou muito brava, agora eu achei, agora eu vou me vingar. Mas a sua família não está morta já? Ele não acabou com todo mundo? Então, o tempo que você perdeu em tentar achar o culpado, o algoz, porque você também não sabe o que foi feito antes, porque você não esquece e não procura a sua família, que você perdeu todo esse tempo que você poderia estar convivendo com a sua família que já está aí. Esquece esse sofrimento, porque o algoz não está nem lembrando que você existe ou que não existe. Então, quem é o culpado do sofrimento? É você que está aí nessa ânsia de se vingar. Você não tem a oportunidade de conviver. Isso te tira a convivência dos outros que você ama. Então, nós somos culpados. Nós somos culpados porque sofremos, porque fizemos alguma coisa. Se nós analisarmos essa vida e não achamos nada, vamos pensar em outras passadas, né? Quando você passa muita coisa, você fala, ai meu Deus, não quero nem saber, não quero nem ver. Eu tenho até medo quando eu for para o outro lado e passar aquele filme da minha vida e das outras vidas. Que aí eu vou saber e vou ficar com vergonha. Nossa Senhora, eu fiz tudo isso, meu Deus, então não sofri nada. Então, olha, são nossa culpa, seja por conta de dívidas passadas ou por contas atuais. E aí nós temos essa mania de olhar para o outro e jogar a culpa no outro das nossas culpas. Você fez isso, você fez aquilo, por isso que eu estou sofrendo. Então, eu estou sendo egoísta quando? Porque a dor que nós carregamos hoje, talvez, por exemplo, um outro exemplo, a dor da perda de um filho. Quem perde sabe o que é. Mas nós temos que entender que se ele desencarnou, é porque era o momento dele. Nós sabemos que todos nós temos o nosso momento. Mas aquela pessoa que desencarnou, que às vezes não pode entrar em contato facilmente, então as mães ficam enlouquecidas e vão, na época do Chico, então as mães de Chico, que iam desesperadas, enlouquecidas, não é? Que queriam saber como está esse filho, se é real que a morte não existe. Então, o que acontece? Às vezes eles não podem dar a comunicação rapidamente e eles acabam sofrendo por nossa culpa. Por culpa da nossa inconformação, do nosso sofrimento.
e nós passamos para eles o nosso sofrimento. Nós até obsediamos eles com o nosso sofrimento, ao invés de sentir saudade, sim, de agradecer a convivência, agradecer os momentos que viveram juntos, seja lá bons ou ruins, nós temos que agradecer. E temos que mandar sempre mensagens de paz para eles. Então, isto é o nosso egoísmo de ser humano, né? Então, a gente acaba infernizando a vida daquelas pessoas que a gente ama com as nossas próprias lamúrias. Por isso que Jesus nos fala: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aliviará com os seus ensinamentos. Procuremos sempre Jesus. Então, através dos seus ensinamentos, quando nós tomamos conhecimento que o jugo dele é suave, aprendemos com ele ser mansos e humildes de corações, né? Então nós estaremos aliviando as nossas próprias dores, fazendo um mundo melhor para nós e um mundo melhor para as outras pessoas. E para isso temos que ter fé. E o que é a fé? E o que é a fé? Jesus dizia: se tivesseis a fé do tamanho de uma mostarda, poderia transportar esta montanha para lá e de lá para cá. Nós somos pessoas de pouca fé, mas nós poderíamos fazer isso. Então, mas não é, Jesus não estava dizendo que nós iríamos conseguir transportar essa montanha para lá e de lá para cá. Nós vamos conseguir transportar, eliminar as nossas imperfeições. Se nós tivermos fé e acreditarmos, né? Nós vamos eliminar nossas imperfeições, nosso orgulho, nossa inveja, nossa maledicência e tantas outras imperfeições, mas nós temos que ter fé. E a fé, o que é? É acreditar, é ter convicção, isto vai dar certo. Eu posso fazer isto, eu acredito nisto e vou com fé e coragem, como a gente diz, né? Então, isso nasce dentro de nós, a cada batalha que a gente vai enfrentando e a cada conhecimento que vamos adquirindo e vamos fazendo crescer essa credibilidade que temos, de que a gente consegue, quando a gente acredita, quando a gente tem fé e sabermos que estamos sempre sendo amparados pelo amor maior de Jesus. E até terminando agora, essa época, uma época muito maravilhosa, né? Dezembro, a gente todo ano repete, se as pessoas, quando se deixam envolver por esse amor que paira no ar, para o ano todo seria uma maravilha, mas a nossa imperfeição ainda não deixa isso. Mas vamos aproveitar esse mês, que esse mês o amor está no ar, vamos olhar para o próximo com um amor mais, com um olhar mais de amor, com um olhar de caridade, fazer ao outro o que gostariam que fizessem para nós, não é? Nos cumprimentar mais, nos abraçar mais, porque a força de um abraço, ele traz uma paz interior que só quem abraça com amor que sabe o que é isso. Então vamos ser mais caridosos, mais compreensivos, vamos pedir ajuda a Jesus e à espiritualidade para que eles nos amparem, nos fortaleçam na nossa caminhada e que daqui para frente, com os ensinamentos, possamos errar menos e acertar mais. Obrigado, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.